Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às turbas dos judeus: Quem de vós pode acusar-me de pecado? Se eu digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, dá ouvido às palavras de Deus. Vós não dais ouvido por isso, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: Não dizemos com razão que és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Eu honro meu Pai, mas vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Existe aquele que a procura e que também julga. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Os judeus então lhe disseram: Agora sabemos realmente que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: Ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejarem-no, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, este primeiro domingo da Paixão, a Santa Mãe Igreja já nos coloca em direção à sacrossanta semana da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor hoje, após revelar toda a verdade ao povo hebreu, a descendência de Abraão, a dar-lhes o pleno cumprimento da lei e dos profetas, tendo sido rejeitado pelos seus, cujo coração duro já haviam decidido a morte de Nosso Senhor, oculta-se, faz-se não ver mais. Por isso hoje a Igreja vela todas as imagens dos santos e sinais de glória que estão nela, demonstrando que não podemos mais ver a glória de Deus, pois ela se ocultou. Caminhamos em direção ao grande mistério pascal, e a pergunta que a liturgia nos diz hoje é: por que aqueles que recebem a verdade não creem na verdade? A verdade tem força por si mesma. A verdade é perfeitíssima em si mesma. A verdade, ao ser apresentada, tem a força de ser querida e aceita. Ninguém receberia como verdadeiro, como certo, algo que fosse duvidoso. Mas quando a certeza se implanta no coração, a fé encontra alojamento na consciência, imediatamente se adere à verdade. Nosso Senhor diz que aqueles que não são de Deus não recebem a verdade.
Quem não é de Deus não recebe a palavra de Deus. Triste seria se pensássemos que existe aqui uma predestinação desde nosso nascimento para quem será salvo e quem será condenado. Algumas heresias até dizem isso, que por mais que uma pessoa se esforce, se ela não está na lista dos predestinados à salvação, nunca entrará lá. Pensemos claramente, caríssimos, que isto contradiz a verdade revelada no Santo Evangelho, que diz que se o pecador deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem, nem mais me lembrarei do mal que fez, mas do bem que passou para fazer. Aquele que é chamado e responde o sim do fundo de seu coração, encontra na verdade a força para a sua vida, o fundamento para as suas decisões, para as suas ações, constrói vida nova, nascendo do alto, sob o influxo do Espírito Santo. Então poderíamos dizer que a conversão é sim possível, e o anúncio do Santo Evangelho, do perdão dos pecados e da graça divina que nos vem por Cristo, não está em uma lista de predestinados à salvação e uma lista de predestinados à condenação, independente das decisões, da aceitação ou da moção do coração ou da consciência de cada pessoa. Mas isto a mãe de igreja já disse que é heresia há muito tempo. Voltemos nós a olhar de perto o Evangelho para a nossa vida no tempo presente. A dureza do coração humano que se distrai com as suas fantasias, com as suas ambições. Em um tempo em que a religião dá status de sociedade, aonde um homem piedoso tem melhor posição na vida pública, torna-se difícil saber se o amor para Cristo é verdadeiro ou falso. Em um tempo em que a sociedade odeia a religião e que a simples profissão do nome de Jesus Cristo pode ser causa de condenação e de descarte, de repúdia e de danos pessoais, pensemos que da era apostólica e subsequente se perdia todos os bens, campos, títulos e tudo que se pudesse possuir simplesmente por ser cristão. Nestes tempos de dificuldade para a vivência da fé, parece tornar-se mais claro quem é de Deus e quem não é. Quem tem fé verdadeira e quem tem fé fingida. Quem adere com o coração e quem só busca pelo bel prazer. Quando o Senhor hoje questiona os judeus, por que não acreditam em mim se vos dei a conhecer toda a verdade? Por que resistem às minhas palavras se são verdadeiras? Podemos nós também perguntar a nós mesmos, por que ainda resistimos às palavras de Cristo, se nossa consciência já reconheceu como verdadeira? Não será pela rebeldia de nossos afetos, sabendo nós bem quais são as consequências de aderirmos totalmente a Ele? As consequências temporais e imediatas não são boas, não parecem boas, parecem sim abrir-nos as portas para a perseguição e talvez até mesmo para o novo martírio social, aonde perdemos respeito, espaço na vida pública, bens, famílias, relações interpessoais. Talvez seja este o apego que disfarça ainda a nossa consciência diante do confronto com a verdade e ficamos meio que lá e cá como os hebreus, os judeus, no Evangelho de hoje. Por vezes a tentação de matar Jesus de nossa vida, de crucificá-lo e enterrá-lo na esperança de que não ressuscite mais, de voltar a uma vida mundana, aonde seremos não só motivo de justificação para aqueles que não se converteram, mas inclusive argumento de falência da fé cristã diante deles, poderíamos nós receber tantos mais favores
de uma sociedade mundana e pervertida em curto e médio tempo. Porém, a epístola de hoje nos diz que ele é o único sumo sacerdote, que entrou não num tabernáculo feito por mãos humanas, mas no tabernáculo do céu, que ofereceu não um sacrifício expiatório baseado na figura do sangue dos bodes e dos bois, mas o seu próprio sangue. Quando olhamos para a sublime pessoa de Cristo nosso Senhor, quando ouvimos que desde antes de Abraão ele já é, tomando para si o nome mesmo de Deus, aquele que é, de igual natureza do Pai, consubstancial ao Pai, quando encontramos que esta pessoa desfruta de tal categoria, podemos dizer, podemos viver sem ele, tendo-o conhecido? Podemos nós realmente disfarçar a nossa consciência a um ponto de fingir que nunca fomos redimidos, que nunca fomos alimentados com seu corpo e com seu sangue, que nunca fomos lavados nas águas batismais, que nunca recebemos a iluminação divina pela sagrada revelação que nos dá em seus evangelhos e na sagrada tradição da Mãe Igreja? Podemos nós, com sanidade de consciência, enterrar o Cristo de nossas vidas e continuar nós mesmos viventes? Penso que quando nos tornamos cristãos e o recebemos em nossa vida, entramos num caminho sem volta e tiramos da mentira o poder sobre nós, pois não somos mais filhos da mentira, mas gerados na verdade. Quando entramos nesta Semana Santa, renovamos novamente ao Senhor as nossas promessas, renunciamos a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Cremos no Deus uno e trino, revelado no Santo Evangelho, na pessoa de Cristo nosso Senhor. Cremos em todo o mistério da fé transmitido pela assistência do Espírito Santo nestes séculos e podemos dizer que ser católico não é simplesmente uma opção religiosa, é a nossa própria essência e ninguém pode arrancar de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.